de 200 milhões de reais. Indígenas de Roraima anunciam lockdown em reserva para impedir a entrada da Covid-19. Isolamento total na terra indígena Manoá-Piuí começa dia 6 e segue até o dia 20 deste mês. Dólar abre a semana em alta, cotado a R$ 5,39. Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 1,39%. Ajuste fiscal fica de lado e dívida pública deve chegar a 94% do PIB neste ano, prevê o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Presidente do Supremo marca para o dia 10 de junho julgamento da ação que contesta a legalidade do inquérito sobre fake news. Hackers expõem dados pessoais de Bolsonaro, filhos e de aliados do presidente. Ministro Celso de Mello atende parecer da Procuradoria-Geral da República e arquiva pedido de apreensão de celulares de Jair Bolsonaro e filho. Protesto contra racismo em Curitiba, no Paraná, termina em depredação, 8 detidos e uma pessoa ferida. A polícia usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar manifestantes. 7ª noite de protestos nos Estados Unidos registra novos confrontos em frente à Casa Branca. Expresso de Notícias para os Simers defender os médicos. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva a informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta terça-feira, 2 de junho de 2020. O tempo é bom em Alegrete, a temperatura na marca de 9 graus, mas a temperatura mais cedo, daqui um pouquinho o Giovanni já vai relatar, a temperatura mais cedo estava bem mais baixa. Daqui a pouco nós estaremos aqui trazendo temperatura no centro da cidade por volta das 5h30. Nosso telefone à disposição 3422-2930, o nosso WhatsApp é o 99153-0303. Temperatura de 9 graus e aqui no ambiente, temperatura interna aqui nos estúdios da Minuano 9 graus. Mas do lado de fora, né, a temperatura é bem mais baixa. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 Minuano FM, Rota na sua primeira edição, 6h48. As pessoas sonham alto demais, focam no impossível e acabam por se esquecerem das coisas simples que nos trazem felicidade. Que o dia de hoje seja apenas de sorrisos, pensamentos positivos e muita paz no coração. Que cada dia traga a sua recompensa cumprindo as nossas expectativas. Que cada simples momento seja capaz de marcar nossas vidas para sempre. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! Agora são 6h49, 6h49, Rota 97, primeira edição pela Minuano FM, nesse 2 de junho, terça-feira de tempo bom em Alegrete. Manhã fria. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lismar. Sucesso aí para você na condução do Rota 97, né? Primeira e também segunda edição aqui pela Minuano FM. E a Minuano FM, hein, pessoal, nesse mês aí são 34 anos, hein? Parabéns a toda a equipe da Minuano. Aniversário nesse mês aí da nossa querida Minuano FM, né? Digo querida porque a gente está sempre aqui pela Paz da Manhã, né, Lismar? Levando a informação, levando a notícia, enfim, trazendo o que é realmente o acontecimento do nosso Alegrete, né? Procuramos trazer sempre notícias boas, mas às vezes, né, algumas notícias desagradáveis se atravessam aí, mas a gente tem que divulgar, mas preferimos aí sempre dar a boa notícia para os nossos ouvintes, né? Bom dia mesmo para você que está acordado, bom dia para você que está acordando agora, obrigado aí pela sua parceria, obrigado aí pela companhia e conforme eu lembrava, né, Lismaria, a temperatura agradabilíssima, né? Na Andradas 4 graus, hein? 4 graus na Andradas por volta das 5h30 da manhã e 5
5 graus no calçadão. E, portanto, aí 5 horas e 30 minutos da madrugada, né? Essa é a temperatura. Lembrando que o inverno, viu, pessoal? Oficialmente, segundo informações aí, né? Começa no dia 20, tá? Agora 20 de junho começa oficialmente o inverno, mas já está dando aí uma amostra de como vai ser, né? Um aperitivo, né, João? Exatamente, para o pessoal se preparar, né? Um aperitivo para o inverno que deve ser rigoroso, conforme as previsões aí. Exatamente. Então a gente pede, né, para o pessoal já aproveitando que o frio está chegando, né, Lismar, o pessoal que tem realmente sobrando algum agasalho e quiser doar, tem várias instituições do Alegrete que já estão fazendo campanhas, né? É o Centro Empresarial fazendo campanha, é o pessoal da Guarda Popular, o Centro Empresarial também tem uma caixa ali aguardando, né, a sua doação, enfim, várias instituições aí, tá bom, pessoal? Obrigado mesmo. Assistência social também lá da professora Yara Caferati também está fazendo campanha, então várias entidades. Dia 2 de junho, a fase da lua é crescente, já se passaram 153 dias do ano, estão faltando 213 para 2021. A todos vocês, nosso obrigado mesmo e vamos ao trabalho. Luiz Mário Pinto. 6 horas 51 minutos, 6h51, é o Rota 97 na sua primeira edição. Vamos com o balanço da Covid-19 no país, no estado e também aqui no município. No Brasil, até o momento são 529.405 casos confirmados, 30.046 óbitos em todo o país pela Covid-19. No Rio Grande do Sul, nós temos até o momento 9.496 casos aqui no estado do Rio Grande do Sul, com 232 óbitos, 7.103 já curados no estado. Em Alegrete, 12 casos positivos, mais um caso confirmado no dia de ontem, caso positivo aí de um jovem de 19 anos que está em isolamento domiciliar. 12 casos positivos em Alegrete, 8 já curados e 4 ativos. Desses casos ativos, uma pessoa hospitalizada e 3 em isolamento domiciliar. São 67 pessoas em observação inicial, 5 aguardando o resultado de exame e nenhum óbito aqui em Alegrete. 12 casos positivos aqui no município. 6h52. E ontem, Lismário, após a transmissão da emissora, lá da Câmara de Vereadores, do Pequeno Expediente, o qual tem uma boa audiência, viu? Inclusive ontem vários amigos meus acompanharam, né, a programação, até perguntavam que horas começava isso. Olha, o Luiz Mário e o diretor Daniel Silveira já estão nos estúdios lá, já aguardando o sinal lá da Câmara para a transmissão. E muitas pessoas acompanharam. Mas depois eu ouvi, né, a Agência Nacional, a Hora do Brasil, que é transmitido de forma excepcional, né, nas segundas-feiras, depois da sessão da Câmara de Vereadores. Mas o que me chamou a atenção, viu, Luiz Mário, e sempre a gente coloca aqui, porque no dia 31, no domingo, né, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Você sabe que foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde, essa data, né? Você sabe que eu estava verificando aqui de que no Brasil morrem por ano pessoas que fumam, né? Que fumam 156.217 pessoas. Esses números aqui, incrível. Assim, sabe, de uma forma que chama atenção. Então a gente quer alertar aqui, respeita quem fuma, mas realmente o cigarro, né? O tabaco mata muita gente no mundo. No mundo, para você ter uma ideia, morrem 8 milhões de pessoas por ano, tá? Em razão do tabaco. E ao deixar de fumar, você melhora a sua capacidade pulmonar e fica menos vulnerável a inúmeras doenças, entre elas a Covid-19, né? Então, quer dizer, é um alerta, é um pedido que a gente faz aqui, a gente respeita quem fuma, mais uma vez eu digo, mas é importante, né, pessoal, ficar aí atento quanto a esses números aqui. Tu imagina só, Lismário, por ano no Brasil, hein, morrem mais de 150 mil pessoas em razão do cigarro. Agora são 6h54, Rota 97 na sua primeira edição, já temos participação dos ouvintes, Giovanni nos trazendo aqui, relatando pelo WhatsApp da Minona, 991-530303, a temperatura nesta madrugada. O Robson, no bairro Veracruz, informando que às 3 horas de hoje estava 2 graus centígrados no bairro Veracruz, segundo o nosso ouvinte, o Robson. Obrigado pela participação também do Mário Valcher, informando temperatura neste momento no Rincão de São Miguel. O Mário dizendo que neste momento no Rincão de São Miguel a temperatura está em 3 graus centígrados, muito frio no interior do município, também aqui na cidade.
Temperatura baixa nesta manhã de terça-feira, 2 de junho. 6h55. Giovanni, vamos com o Minuto do Esporte aqui no Rota, primeira edição. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. E Barril Ferriaço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Barril Ferriaço, em Alegrete, na Avenida Tiaraju, lá no bairro São Pastu. Torcida Guarda Popular realiza ação social Campanha do Agasalho. Como acontece todos os anos, quando chega o frio, a torcida Guarda Popular do Internacional lança a Campanha do Agasalho para ajudar os mais necessitados. Os integrantes da torcida Guarda Popular pedem o apoio da comunidade na doação de cobertores. É só ligar para um dos componentes que o pessoal vai buscar no local combinado. Teste em jogadores do Vasco da Gama aponta 16 com testagem positiva. 300 pessoas lá do grupo do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, fizeram o exame do coronavírus. Entre jogadores, funcionários e também os familiares. Após o resultado, foi divulgado que 16 jogadores do grupo principal, os testes deram positivo. Os atletas foram isolados das atividades. Em Minas Gerais, 2 jogadores do Cruzeiro e do Atlético foram diagnosticados positivo na equipe com os exames lá. Na equipe do Cruzeiro, o atacante Vinícius Popó e no Atlético Mineiro, o meia Casares. Esses jogadores estão em repouso. Informações da dupla Grenal e o treinador do Internacional, Eduardo Cudê, está utilizando esse tempo para repassar informações para os responsáveis pelas equipes de base. O técnico Eduardo Cudê quer utilizar vários jovens que foram campeões da Copa São Paulo no início do ano. O time do Inter foi campeão da Copinha. Nessa semana, as lojas do Inter e do museu já estarão abertas para visitações, respeitando todo o protocolo municipal da capital do estado. E no Grêmio, os treinos estão sendo feitos no CT Luiz Carvalho, evitando um desgaste, pois há 4 semanas os treinamentos físicos e táticos, sob orientação do auxiliar técnico do Grêmio. A direção e os jogadores aguardam notícias sobre a retomada oficial do Campeonato Gaúcho, que está em andamento e também realmente aguardando para ser retomado agora no mês de junho, já que o campeonato parou no mês de março. Futebol na Hungria tem volta e com torcida. E a Hungria foi o primeiro país da Europa a reabrir seus jogos para o público. Apenas 25% dos estádios podem ser ocupados pelos torcedores. O próximo campeonato a abrir os jogos e também com público será na Polônia, que vai utilizar a presença de 25% da capacidade do estádio. Os jogos estão previstos o reinício para o dia 19 de junho. Na Espanha, o campeonato daquele país, conforme as autoridades, deve retomar as atividades no próximo dia 11. Essa semana será a vez dos treinamentos dos grandes clubes lá da Espanha que voltam a treinar. Quanto ao campeonato português, retorna na quarta-feira. Mais um campeonato da Europa retoma na quarta-feira. Teremos a vez aí dos portugueses. Na tabela, o Porto é o líder com 60 pontos e o Benfica é o vice-líder com 59 pontos. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. Só mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. E Barril Ferriaço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Na Avenida Tiaraju, bairro São Pastu. O esporte na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 6h59, 6h59, temperatura 9 graus em nossos estúdios. O Joelson participando, interagindo conosco, enviando a temperatura no bairro Ibirapuitã, 4 graus centígrados. Obrigado, Joelson. 4 graus no bairro Ibirapuitã. Giovanni, eu vi uma matéria no final de semana, eu não estou bem certo se é a Dinamarca, mas nos países na Europa, lá onde retornou o futebol, eu achei interessante que, claro, sem torcida no estádio, né? Eles tiveram uma criatividade interessante. Eles levaram telões, né, para o estádio e as pessoas pagavam, né, os torcedores, e as lives das famílias era transmitida no estádio com os jogadores jogando a partida. E interessante que era ao vivo, né, as pessoas em casa assistindo o jogo
pela TV, mas a live dessas famílias aparecia para os jogadores que estavam jogando e as famílias, é claro, esses torcedores pagavam ao clube de uma forma criativa, né, de tirar aí um troco, já que os jogos lá estão sendo realizados sem público na Europa. Mas eu não estiver equivocado, foi na Dinamarca, um dos países aí da Europa que teve essa iniciativa aí de cobrar por live dos torcedores, né, junto, e levar essas imagens para dentro de campo, para o estádio, e os jogadores não ficaram somente, né, entre eles ali, arbitragem, enfim, banco de reservas, também tiveram essa presença, né, online do torcedor. Bem interessante essa iniciativa aí. E tu sabe que, sim? Só para complementar rapidinho aqui, viu, Luiz Maria, a respeito dessa questão dos jogos, né? Tu sabe que na Hungria, lá onde vai ter o primeiro país da Europa, lá que vai ter jogo com torcida, é o seguinte, ó, ficam, por exemplo, de 4 em 4 lugares, né? Estão espaçados e também com a divisória ali. Exatamente. 7 horas vem aí o Notícia da Hora, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Já voltamos. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano Unimed, a equipe Gaúcha ZH, mobilizada no frio para compartilhar a terça-feira com você. Rio Grande do Sul abaixo de zero. Pelo menos uma cidade da fronteira sudoeste tem temperaturas abaixo de 0 grau nesta madrugada. Cleocum. É verdade, Macedo, 9 décimos abaixo de zero, 0,9 negativos é o que a gente tem de temperatura mínima em Quaraí. A expectativa é que as temperaturas possam diminuir ainda na próxima leitura e o interior do estado deve se aproximar mais de 0 grau as temperaturas, tanto nessa leitura agora das 7 da manhã quanto na das 8, já que a estabilidade deve acontecer somente por volta das 9 da manhã. Muito frio e especialmente na região metropolitana da capital gaúcha, onde a base aérea 4 graus Celsius é frio pra caramba em toda a região, Macedo. Amanhecer congelante também nas ruas da capital, hein, Tiago Boff? Bom dia, Macedo, protetor de orelha, manta, gorro, capuz e, claro, a máscara para cobrir a boca e o nariz estão entre os itens que 10 em cada 10 pessoas que passam aqui no centro de Porto Alegre, onde estamos agora, estão usando. Passei também, Macedo, pela Rua dos Andradas, ali os militares que passaram a madrugada inteira na ronda estão com o rosto coberto, somente com os olhos de fora. Alguns vendedores aqui do centro, Macedo, daqui a pouco a gente vai conversar com eles, estão usando cobertores para ficar sentados, para aguentar esse frio aqui nas ruas do centro de Porto Alegre. Brasil dobra o número de mortes por Covid-19 em 16 dias. Número atualizado ontem pelo Ministério da Saúde aponta 29.937 óbitos, com um acréscimo de 636 casos entre domingo e segunda-feira. Em 16 de maio, o país tinha 15.662 mortos. Atualmente, o Brasil conta com 526 mil pessoas contaminadas, sendo que 211 mil já se recuperaram. No Rio Grande do Sul, são 234 mortos e 9.496 pessoas contaminadas. Rio de Janeiro começa hoje a flexibilização das medidas de isolamento social. Gustavo Gossen. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, é uma reabertura lenta, gradual e com segurança. Hoje começa a primeira fase de 6 dessa retomada. Cada fase tem 15 dias e vai variar de acordo com a curva de contaminações e mortes por Covid-19. A partir desta terça-feira, os cariocas podem voltar a caminhar pelos calçadões e a fazer atividades esportivas individuais no mar, como surf e natação. Não pode deitar na areia ou dar mergulho. Ficam liberadas nesta segunda fase também as celebrações em igrejas, desde com o protocolo, né? Lojas de móveis e decorações e concessionárias de automóveis. Permanecem fechados os demais setores do comércio, shoppings, salões de beleza e escolas. Conselho Nacional de Justiça autoriza a retomada de audiências judiciais a partir do próximo dia 15. Resolução assinada pelo presidente do Conselho, Dias Toffoli, autoriza a retomada gradual e sistematizada das atividades presenciais onde isso for possível. Cada vara ou tribunal poderá avaliar a reabertura conforme a situação local de contágio pela Covid-19. Donald Trump diz que pode enviar militares a cidades norte-americanas que tiverem confrontos em protestos antirracistas. Josimar Farina.
O presidente norte-americano disse que vai enviar militares às ruas do país caso os governadores e prefeitos não consigam conter as manifestações contra o racismo. Os protestos tomaram conta de várias cidades desde a semana passada, quando o ex-segurança negro George Floyd foi morto. Além disso, Trump disse que faria o possível para garantir o cumprimento ao toque de recolher. Diversas cidades americanas adotaram a medida, inclusive Nova York e Washington. Porém, em vários locais, os protestos continuaram mesmo com a restrição. 7:05, direto ao ponto. Daniel Escola. No lugar de tentar unir um país dividido, o presidente Donald Trump ameaçou usar mais força ainda para acabar com protestos e desafiou a ordem ontem ao sair caminhando da Casa Branca até uma igreja perto. Como a rua estava tomada de manifestantes, sem violência, a polícia teve que usar bombas de gás e balas de borracha para abrir caminho. Os líderes da igreja criticaram a atitude, dizendo que Trump não rezou, apenas armou uma circunstância para tirar uma foto com a Bíblia na mão. Com o real liderando as perdas globais, dólar abre o mês de junho em alta, cotado a R$ 5,38. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o primeiro pregão do mês com avanço, após operar em baixa durante boa parte da segunda-feira. Impulsionado pelo desempenho positivo das ações da Vale e de bancos, o principal índice da Bolsa Brasileira avançou 1,39%, retornando à casa dos 88 mil pontos. Após suspensão, o governo federal autoriza reajuste de até 5,21% nos preços dos medicamentos. Mariana Secom. Foi uma suspensão de 2 meses, Macedo, mas agora o governo federal autorizou um reajuste com a publicação na noite passada de uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, com a decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. As empresas já podem aplicar esse reajuste de até 5,21% nos preços para 2020. Esse reajuste é definido sempre por essa Câmara de Regulação em março de cada ano, passando a valer normalmente a partir de 1º de abril. Nesse ano, no entanto, o governo e a indústria farmacêutica fizeram um acordo para adiar a correção por 60 dias dentro de um conjunto de ações para amenizar os efeitos econômicos do coronavírus no país. Mas agora, por essa resolução, o reajuste máximo permitido para esse ano será aplicado em 3 faixas que vão de 5,21% a 3,23%, a depender do tipo de medicamento. Céu encoberto em Porto Alegre, 8 graus é a temperatura na capital gaúcha, mínima do estado nesta madrugada até aqui, 0,9 abaixo de zero em Quaraí. Cleocum, a previsão para o restante do dia. Com uma quantidade razoável de sol, porque essas nuvens que a gente tem agora cedo, elas devem ficar até por volta das 9, a partir das 10 é que elas começam a se dissipar. Mesmo assim, deixam ao longo da tarde uma situação de sol entre nuvens, ou de um pouco mais de nuvens aqui na região. Isso tudo ajuda a não deixar aquecer, por isso que as temperaturas máximas ficam entre 16 e até 18 graus, a lá se espora onde consegue chegar nesse patamar. A previsão é de manter um dia gelado, a mais para o final da tarde, ou do meio para o final da tarde, um pouco mais de vento em toda a região, para aumentar a sensação de frio no início da noite. Preparem-se, porque a gente tem amanhã pela manhã ainda mais um dia de temperaturas baixas. O frio é menor na quinta-feira, até tem uma leve aquecida durante a tarde, mas em seguida teremos pancadas de chuva que vão dominar todo o estado, especialmente na madrugada da sexta-feira, sexta e sábado, e provavelmente domingo, com tempo instável e com chuva no estado do Rio Grande do Sul. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Siga as recomendações dos órgãos de saúde. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano Unimed. Agora, o ambiental de Porto Alegre e a situação do trânsito. Tiago Bittencourt.
Muito frio, Macedo, e olha, um amanhecer com muitas nuvens no céu, bem nublado aqui no bairro Menino Deus. Não há acidentes em atendimento agora na capital, conforme a IPTC. Fica o alerta para as obras da Ipiranga com a Azenha, tem estreitamento de pista e vai causar lentidão no decorrer do dia, e também o bloqueio que segue da Avenida João Valig entre a Túlio de Rose e a Nilo Peçanha. Tem um buraco na Salgado Filho, próximo a Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre, que está sinalizado com caixas. Motoristas devem ter atenção. Na região metropolitana não há ocorrências em atendimento. Na capital, trânsito um pouco mais carregado na descida da Oscar Pereira e na saída da RS 040 em Viamão, em direção à Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Uma apólice de seguro no valor de R$500 mil teria servido de motivo para uma jovem de 23 anos mandar executar o próprio pai no interior de Segredo, município do Vale do Taquari. Ela confessou à polícia que contratou um homem para realizar o crime e que teve a ajuda do namorado de 25 anos. O casal está preso, os dois não tiveram os nomes divulgados. A polícia procura agora pelo assassino de aluguel que matou o agricultor José Darício de Souza, de 43 anos. Junto com ele, também foi executado Mazonde Rodrigues Nepomuceno, de 64 anos, trabalhador da propriedade rural de José Darício, onde o crime aconteceu no interior de Segredo. Notícia na hora certa. Oferecimento: Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Fica aqui, fica Minuano. 7h11:30, Rota 97 na sua primeira edição desta terça-feira, 2 de junho, de tempo bom e alegria de temperatura interna aqui no estúdio da Minuano, 9 graus. E nosso bom dia mesmo vai lá para o Sidney Pereira Ramos, o Nica, lá na Cidade Alta, informando que a temperatura nesse momento lá, Lismar, é 2 graus, hein? 2 graus lá na Cidade Alta, ali pertinho da indústria da Caal, e o Sidney justificava, né, que é uma parte alta da cidade, portanto, né, realmente está frio, uma barbaridade, 2 graus naquela região. Informando também, né, de que a última chuva lá ele registrou 220 milímetros, tanto é que ele teve que trocar ali, virar a água do pluviômetro dele, porque o limite, né, é 180 milímetros e lá choveu 220 milímetros lá naquela região. Agora são 7h12, 7h12, nós vamos com o resumo do pequeno expediente da sessão online de ontem no Legislativo Municipal, presidida pelo vereador Moisés Fontoura, presidente da Câmara dos Vereadores aqui do nosso município. No pequeno expediente de ontem, a vereadora Firmínia Soares, do PDT, relatou a agenda em bairros da cidade, recebendo demandas dos moradores desses locais. Ela divulgou dados sobre aumento da violência contra as mulheres aqui no município. O vereador Rudi Pinto, do PDT, comentou, entre outros assuntos, sobre alagamentos na rua Venâncio Aires e o pedido à Secretaria de Infraestrutura para emboiramento naquela via. Disse que outras ruas serão asfaltadas na cidade por meio de recursos parlamentares. O vereador Anilton Oliveira, do PT, afirmou que suas manifestações são a favor de um Estado que ofereça saúde, educação e segurança para todos, e relatou o que é um governo fascista, regime nocivo à população menos favorecida. A vereadora Maria do Horto Salbego, do PT, divulgou o canal online que divulga as ações do seu gabinete. Ela criticou veementemente os crimes de discriminação, como o do menino no Rio de Janeiro, morto pela polícia, e de um homem negro nos Estados Unidos. O vereador Cléo Severo Trindade, do MDB, comentou sobre
demandas do interior do município e destacou que todos os vereadores têm a sua importância nas demandas para a comunidade. Relatou o live de músicos de Alegrete como forma de ajudar a classe dos músicos aqui de Alegrete. O vereador Paulo Bercó, do PT, falou que o fascismo é crime como regime totalitário. Disse que manifestações de grupos de extrema direita são de cunho fascista. Também divulgou live de músicos que promoveram o Festival de Música em Casa. Repudiou as fake news. O presidente da Casa, o vereador Moisés Fontoura, do PDT, evidenciou live de grupo musical do Alegrete no dia 7 de junho. Criticou as manifestações que viraram baderna em São Paulo e criticou a forma como o STF está conduzindo o julgamento das fake news. A vereadora Miriam Suri, do PP, explanou sobre educação e relatou a dificuldade da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município para a retomada das aulas aqui no município. A vereadora destacou obras em vias da cidade realizadas pelo setor de infraestrutura, mesmo na situação de pandemia em que o país está vivendo. A vereadora Nivian Souza, do MDB, comentou sobre o brutal assassinato de negro nos Estados Unidos, que foi morto por policial por causa da sua cor. Ato que ofende a vida e que tal fato acontece todos os dias aqui no Brasil. Se declarou antirracista, disse que estará ao lado de quem estiver pensando no futuro de Alegrete. O vereador Antônio Monteiro, do PDT, agradeceu a todos que elogiam o trabalho dos vereadores. Agradeceu também a resolução de 2 demandas de sua autoria pela Secretaria de Infraestrutura. Parabenizou a todos os jornalistas pelo Dia da Imprensa. Ele destacou a extinção de lei que legaliza a Guarda Municipal. A vereadora Wanda comemorou que agora as guardas municipais estão legalizados. A vereadora Wanda Dornelles, do PP, ressaltou que não responde a ataques em rede social e parabenizou o setor de limpeza da pasta de infraestrutura que realizou limpeza no Balneário Caverá. Comunicou ainda que está acompanhando de perto a licitação para asfaltamento da rua Joaquim Astrar, no bairro Vila Nova. O vereador Celino Viana, do PSDB, disse que o edil deve corresponder ao voto de confiança depositado pelo eleitor e enalteceu várias demandas atendidas e que tiveram a participação dos pares na casa. Elogiou o trabalho do secretário Jeter Danzer de Souza, que solucionou o problema crônico no bairro Ulisses Guimarães. Disse ainda que haverá retorno da equipe da Secretaria de Infraestrutura em manutenção de via no bairro Independência. Enumerou várias obras da atual administração. O vereador Glênio Bolson, do PP, parabenizou a professora Marlene Feijó pelo aniversário e também o colega Bercó pelo Dia da Imprensa. Enalteceu o evento online do Coxo de Sal no último sábado pelo YouTube. Disse ainda que foi eleito para fazer a boa política e se diz preocupado com o discurso de réplica ao ódio, indo na mesma linha do que está sendo contraposto. Disse que a agressão covarde de uma médica em Pelotas não houve repercussão como outros fatos que são usados politicamente no momento. 7h16:30, resumo do pequeno expediente ontem na sessão online do Legislativo Municipal, presidida pelo presidente da Casa, vereador Moisés Fontoura. E o nosso bom dia hoje, nesta terça-feira, vai para o casal muito agradável, o Lismário, o Giovanni e a Rita, lá no bairro São Pastor, estão tomando chimarrão na beira do fogão a lenha, ouvindo Rota 97, bom gosto, hein? Obrigado, Giovanni e a Rita, e também o Felipe Bernardes, aqui na rua Castro Alves, ouvindo a programação da Minuano. E eu tenho um convite aqui muito especial para a comunidade alegretense, pois a paróquia da Nossa Senhora da Conceição Aparecida busca o apoio da comunidade e, para tanto, promove um risoto beneficente que acontece no próximo domingo, dia 7, será no sistema drive-thru, tá? Entregue nos carros, o pessoal vai ter, inclusive vai ter um box ali, o pessoal vai estacionar o carro, tá? E vai pegar ali a sua marmita, tá, pessoal? O horário a ser servido é das 11h30 até as 13 horas, o valor, hein? Apenas R$10, hein? R$10 o risoto com salada, importante é a comunidade participar, porque toda a renda... Giovanni, sim? Por gentileza, repete aí o valor da porção. R$10. R$10. Incrível, né? Baratíssimo. Tu não compra nem um sanduíche por R$10 hoje. E olha, pessoal, a gente vai fazer um apelo aqui a paróquia, não só a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, como a paróquia São José, a Conquistadora, estão precisando muito neste momento da colaboração, da participação da comunidade. Então a gente pede a gentileza, quem puder colaborar, né? E adquirir uma porção aí desse risoto, né? Sim, um risoto com salada ainda. A partir de que hora, Giovanni? A partir das 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. 11h30, então o pessoal já pode chegar ali e adquirir a sua porção por R$10. Olha, baratíssimo. Vamos colaborar. A paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida está precisando muito. A gente está fazendo esse apelo em nome aí do padre Pedrinho.
Exatamente. E interessante, viu, Lismar, importante que a gente faça chamamento que as paróquias aqui lá do Padre Silvio, também do Padre Vanderlei, estão pedindo o apoio da comunidade, mas ontem eu conversava com o Padre Pedrinho Navarro e ele comentava, né, de que esse risoto é para custear aí as despesas, né, da paróquia, que diante aí da pandemia diminuiu e muito a arrecadação. E ele comentava o seguinte, agradecendo a direção da rádio pelo espaço que foi concedido a ele, quando ele deu uma entrevista aqui, solicitando o apoio e das pessoas, né, que tinham a ideia de colaborar sempre com a igreja e que estavam um pouco afastados. Diz que, olha, o retorno foi muito bom, várias pessoas que há bastante tempo não estavam colaborando foram lá e voltaram a fazer aí a sua contribuição. Então ele agradece a Minuano pela ajuda, né? E pede para que a comunidade continue. Chega ali na paróquia, faça a sua doação para ajudar aí a igreja aqui de nosso Alegrete. Eu tomo a liberdade aqui de afirmar que neste momento é o momento do dizimista, né? Sim. Aquela pessoa que é dizimista deve, né? Fazer a sua parte e colaborar com as paróquias aqui que estão precisando muito dessa colaboração, dessa participação, não só de dizimistas, mas também da comunidade católica que possa ajudar aí a manter as paróquias nesse momento difícil pelo qual todos estão passando. 7h20, 7h20, vamos agora com o nosso Flash News. O último boletim estatístico da Previdência Social mostra que havia 1.802.309 requerimentos de benefícios previdenciários aguardando análise pelo INSS em março deste ano. Desse total, 1.282.274 esperavam pela primeira avaliação dos seus requerimentos. 520.035 já haviam passado pela análise e necessitavam cumprir exigências do INSS para serem pagos. O número de pessoas mortas por policiais militares civis no estado de São Paulo cresceu 31% entre janeiro e abril deste ano na comparação com 2019. Em 19 foram registrados 291 mortes provocadas por agentes de segurança. Este ano, 381. Um levantamento foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança. A Prefeitura de Ibirubá, no noroeste do Rio Grande do Sul, confirmou a primeira morte por coronavírus do município na manhã de ontem. O paciente de 66 anos tinha histórico de doenças crônicas e estava internado em outro município. Segundo a Prefeitura, a confirmação para a Covid-19 saiu na quinta-feira, num exame feito pelo LACEN. O governo do Rio Grande do Sul atualizou no sábado os dados do distanciamento controlado, com piora em indicadores utilizados para o cálculo nas regiões de Uruguaiana e Capão da Canoa. Voltaram a ser classificadas como bandeira laranja. No sábado, 14 regiões apresentaram risco epidemiológico médio para o coronavírus, ou seja, a bandeira laranja. Outras 6 regiões têm bandeira amarela. A Caixa Econômica Federal começou na segunda-feira, ontem, a terceira etapa do pagamento do saque aniversário do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Neste mês, serão beneficiados 908.600 trabalhadores nascidos em maio e junho, que fizeram a opção pela modalidade e se cadastraram para receber o valor. O total será de 1,2 bilhão. Em razão da situação da pandemia provocada pelo novo coronavírus, os cartórios vão sofrer alterações de horários. Desde ontem, as serventias notariais e registrais de Alegrete sofreram alteração no horário de expediente externo. O atendimento público será realizado no turno da manhã, das 9 às 11h30, e no turno da tarde, das 13 às 16 horas. Permanecem as determinações exaradas pelas autoridades de saúde. A Rússia disponibilizará seu primeiro remédio aprovado para o tratamento de pacientes de Covid-19 a partir da próxima semana, disse a financiadora estatal a Reuters. Uma medida que a nação espera diminuir a pressão sobre o sistema de saúde e acelerar a volta à atividade econômica normal. Os hospitais russos podem começar a dar o remédio antiviral registrado com o nome de Avifavir, e aos pacientes a partir do dia 11 de junho. A empresa responsável pelo remédio o fabricará em quantidade suficiente para tratar cerca de 60 mil pessoas por mês. Fica aqui, fica Minuano. Tirando um pouquinho do pigarro, né? A temperatura aqui nos estúdios na marca de 9 graus afeta bastante a garganta. Muito cuidado, né?
e muito agasalho hoje. 7h23 Giovanni? Sim, uma informação aqui também sobre a questão, né? Tu sabe que aqui na região, na fronteira oeste, várias cidades passam agora a bandeira laranja, e o governo do estado instituiu as bandeiras com as cores, né? Para acompanhar e fiscalizar o coronavírus nas regiões do estado. As cidades como Alegrete e Uruguaiana estão na bandeira de cor laranja, o que significa região considerada de risco médio. Agora são 7h24, 7h24, previsão do tempo, Cátia Valente da Somar Meteorologia para o CRVA. Previsão do tempo, um oferecimento CRVA Alegrete, posto avançado do Detran, há 11 anos em Alegrete, na rua Castro Alves 164, sala 2. Agora é correspondente bancário para pagamentos que digam respeito a veículos, mais agilidade e facilidades para seus usuários. E União Gás, entrega rápida e eficiente. Fone 3422-8383. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano, aqui de Alegrete. Terça-feira gelada por causa do domínio da massa de ar seco polar que está por aqui, que faz com que as temperaturas se mantenham bastante baixas, bastante frio agora pela manhã, nesta terça-feira. Ao longo do dia, o sol vai predominar, céu claro aqui na região, favorece a elevação das temperaturas, mas não é muito não. As máximas oscilam entre 15 e 17 graus por aqui, e a sensação segue sendo de frio, aquele ar mais gelado que a gente sente assim. A expectativa para amanhã é de que o sol também predomine o dia todo. A temperatura consegue subir um pouquinho mais à tarde, mas pela manhã ainda faz frio e ainda tem chance de alguma geada isolada. As mínimas podem oscilar entre 3 e 5 graus. Bom, aí depois durante a tarde as máximas chegam aos 18, deixando a tarde levemente mais agradável. Na quinta-feira o tempo começa a mudar de novo com a aproximação de uma nova frente fria, mas para o final do dia já pode ter pancadas de chuva. E aí na sexta-feira tem previsão de céu nublado com chuvas que podem acontecer a qualquer momento por aqui. Da Somar Meteorologia, Cátia Valente. O posto avançado do Detran, que está há 11 anos em Alegrete, na rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismos para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a veículos, via cartão de crédito e débito de qualquer bandeira. Posto avançado Detran de Alegrete, buscando sempre agilidade e facilidade para seus usuários. 97,5. Ótica Nova Visão, sempre inovando para oferecer o que existe de mais moderno no mundo óptico. Armações modernas das linhas Ana Hickman, Ray-Ban e Carolina Herrera, e as mais tradicionais de Fati, Rigro, Orlando Barbo e Gian Bragi. Na Ótica Nova Visão você encontra as lentes com tratamento Transitions, anti-reflexo com alta definição de imagem e garantia de adaptação. Orçamento sem compromisso. Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082, fone 3422-9481. As farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel têm uma dica especial para você que está com a pele seca em razão dos banhos muito quentes nesta época. Chegou a manteiga corporal, composta de manteiga de karité, óleo de coco, óleo de amêndoas e ureia, que concentradas promovem uma profunda hidratação mais intensa e duradoura em sua pele, devolvendo uma hidratação natural. Manipulato, vida com qualidade de vida. Fone 3422-5815. Fica aqui, fica Minuano. 7h27, 7h27. E uma informação aqui, o novo decreto municipal lá em Uruguaiana, hein? Obriga o uso de máscaras, inclusive na rua. E o prefeito Rony Melo de Uruguaiana assinou um novo decreto, valendo agora, e no último sábado, onde torna obrigatório o uso de máscaras nas ruas e nos estabelecimentos comerciais. O decreto começou a valer no último dia 1º. Existe uma multa, hein? Para quem não acatar a determinação. O valor individual é de R$45,59. A fiscalização será feita pela Brigada Militar, Guarda Municipal e agentes de saúde. O decreto tem multa para o comércio também, em geral, em valores diferenciados. Uma boa iniciativa do prefeito Rony Melo, né? Na rua, incrível. As pessoas sentiram no bolso, né? E aí, se ela não respeita a vida e nem a vida dos outros, né? Ela não vai respeitar o seu bolso agora. Exatamente, R$45, né? Andou sem máscara, a multa pega, né? E a Brigada Militar está atenta quanto a isso. 7h28, nós estamos
para o Rota 97, primeira edição, com a força e o apoio de Farmácias Manipulato, onde você encontra a manteiga corporal indicada para quem está com a pele muito seca nesta época do ano. A manteiga corporal promove hidratação profunda e natural em sua pele. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira, ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp, o 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história a serviço dos produtores rurais da agricultura e da pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete. Também estamos para a ESCO GD, Tecnologia, Energia e Ótica Nova Visão. 7h29. E aqui no Rota 97 nós vamos falar hoje do quadro Pelas Ruas do Alegrete. Hoje vamos falar da rua São Sebastião. Rua São Sebastião é o protetor da humanidade contra a fome, a peste e também a guerra. Originário da Nardone, na França, e também cidadão de Milão. Foi um mártir e santo cristão, morto durante a perseguição levada a cabo pelo imperador romano, o Diocleciano. O seu nome deriva ao grego Sebastos, que significa divino, vulnerável, que seguia a beatitude na cidade suprema e também da glória altíssima. São Sebastião deu o nome à cidade paulista, que hoje conta com cerca de 88 mil habitantes. A rua São Sebastião, em Alegrete, fica no bairro Ibirapuitã. Agora vamos com nossas principais manchetes dos sites de notícias do país, Giovanni. E as manchetes chegando aqui no Rota 97, as manchetes do G1, no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. E as manchetes: Bolsonaro coloca aliado no centrão do comando de fundo bilionário da educação. Estados Unidos tem a sexta de protestos antirracistas. Casa Branca fica às escuras. Deixa o cara governar, diz Mourão sobre Bolsonaro. Pacientes do Rio de Janeiro não conseguem vaga em UTI e nem com decisão judicial. Outra manchete: 3 são presos em operação contra a empresa que recebeu 48 milhões e não entregou respiradores. Manchetes do site Terra no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Verba adicional para a saúde na pandemia alcança 54,5 bilhões de reais. Venda de aviões, carros e imóveis do tráfico aumenta em 50%. Fiocruz de Minas Gerais trabalha em vacina brasileira para a Covid-19. Cidade na fronteira com o Brasil lidera casos na Colômbia. No litoral de São Paulo, falso médico é preso atendendo pacientes com coronavírus. Manchetes do site do Clique RBS no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Vamos com as manchetes. Golpes crescem 35,8% durante o distanciamento social no Rio Grande do Sul. Outra manchete: estar aprovado não significa que foi pago, diz Onix sobre auxílio a foragidos. Outra manchete: hábito oriental, China retira cachorro de lista de animais criados para consumo. Outra manchete aqui no Rota 97, site Clique RBS. Rodoviários fazem protestos em frente à garagem de ônibus em Porto Alegre. Manchetes do site UOL no oferecimento do sargento Adão Roberto Rodrigues. Gastos com construção nos Estados Unidos caem menos do que o esperado em abril. Papa torna obrigatória regras contra a corrupção em gastos no Vaticano. A economia do Chile desaba 14,1% em abril pela pandemia. China quer suspender compra de soja e carne suína dos Estados Unidos após anúncios de Trump sobre Hong Kong. São Paulo chega a 3 mil policiais afastados por suspeita de contaminação pela Covid-19. O sargento Adão Roberto Rodrigues, há 30 anos está a serviço da comunidade, com trabalho destacado em projetos sociais no escotismo, Projeto Bombeiro Mirim, Defesa Civil e Movimento Comunitário. Diretor do Grupo de Escoteiros Honório Lemes, que neste ano completa 30 anos, o sargento Adão Roberto Rodrigues contribui na formação de cidadãos de bem. Sargento Adão Roberto Rodrigues, com a graça de Deus, participando na formação do caráter de jovens por um Alegrete melhor. Fica aqui, fica minuano. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 7h33.
O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas Casa de Carne Santo Antônio, válidas até quarta, 3 de junho, enquanto durarem os estoques. Agulha bovina, 15,59 o quilo. Peito bovino com osso, 15,39 o quilo. Pá da paleta, 16,59 o quilo. Centro da paleta, 19,59 o quilo. Carne moída de segunda, 16,99 o quilo. Mandioca descascada congelada, 4,50 o quilo. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. 97,5. 7h35, 7h35, Rota 97 na sua primeira edição, terça-feira, 2 de junho, tempo bom, temperatura 8 graus aqui em nossos estúdios. Importante se fazer esse registro aqui, Elismário, a pedido, né, do nosso ouvinte aqui, o Cloveci Lemes de Moraes, o canhoto, morador do bairro Macedo, ele que perdeu seus documentos, né, na chegada de Porto Alegre, na estação rodoviária, e perdeu sua carteira com todos os documentos, inclusive cartões dos bancos, né, Banrisul e Caixa. O que aconteceu? Ele foi até a Caixa Econômica Federal, falou lá com o Gleidson, né, o gerente, e foi muito bem atendido, hein? Atendimento nota 10, e o Cloveci pediu que a gente fizesse esse registro aqui, que tem um atendimento realmente muito bom, não só com ele, como também com os clientes que vão ali na Caixa Econômica Federal. Então ele faz esse registro, uma forma de agradecimento lá ao pessoal da Caixa, em especial ao Gleidson, né? O Gleidson que é o gerente lá da agência aqui do Alegrete. Quanto ao auxílio emergencial, ontem a Caixa estava pagando para o pessoal nascido no mês de janeiro, né? Hoje, terça-feira, mês de fevereiro, para quem nasceu em fevereiro, já pode, aqueles que têm direito ao auxílio emergencial, se deslocar lá. Quarta-feira, para os nascidos em março, quinta-feira, para os nascidos em abril e na sexta-feira, para os nascidos em maio. Depois segue na sequência. 7h37, 7h37, nós estamos com Rota na sua primeira edição, com apoio com a força de Farmácias Manipulato, onde você encontra a manteiga corporal indicada para quem está com pele muito seca nessa época do ano. A manteiga corporal promove hidratação profunda e natural em sua pele. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira, ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Ótica Nova Visão, um novo conceito em ótica em Alegrete e região. Recebeu novidades dos óculos da linha Ciclite com fácil adaptação, leve e confortável, pesando apenas 12 gramas. Vá conferir esse lançamento na Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082, fone 3422-9481. Ótica Nova Visão. Esco GD, tecnologia e energia. Esco GD há 5 anos transforma a vida das pessoas, gerando conforto, segurança e economia para os seus clientes. Avenida Tiraju, 1406, edifício Pampatec, ou contate pelo site da Esco GD, www.escogd.com.br. 7h38. E o auxílio emergencial do cadastro
em junho, esse mês, poderá ser nos Correios. E os Correios será uma das opções para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo, benefício de R$600 ou R$1.200. Uma nota divulgada pelos Correios esclarece que o início da prestação de serviços será a partir de junho. A data será comunicada e o atendimento e demais procedimentos será comunicado pelos canais oficiais da empresa neste mês. 7h38. Vamos trazer a participação do repórter Paulo Eduardo Barbo com a presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fátima Marquesan, que fala sobre o novo formato da Semana Arrozeira. Bom dia. Bom dia, Luiz Mário, bom dia, Giovanni, bom dia, ouvintes do Rota 97. Para o Rota 97, nós conversamos com a presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fátima Marquesan. Presidente, devido à pandemia, um novo formato vem sendo trabalhado, vem sendo elaborado para a realização da 13ª Semana Arrozeira de Alegrete. Bom dia. Bom dia, minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Minuano, do Rota 97. Agradecer mais uma vez aqui o espaço, para que a gente possa colocar aí o pessoal do meio rural e da cidade também a par das nossas atividades. Bom, este é um ano, atípico, estamos todos nós nos reinventando, nos readequando aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E como a Associação dos Arrozeiros, a gente sempre foi, teve como uma dos nossos pilares aí, é defender o setor e não deixar o ano passar em branco. Nessa nossa Semana Arrozeira, desde a criação, a gente não falhou nenhuma. E mesmo naquela crise toda, lembro da greve dos caminhoneiros, a gente conseguiu mobilizar o pessoal com temas relevantes, para aquela ocasião que nós estávamos vivendo e conseguimos fazer um bom evento, atingindo nossos objetivos. Então, desse ano não será diferente. A gente não quer deixar passar em branco. A diretoria entende que, mesmo nessa crise toda que a gente está vivendo, uma crise de saúde, social, econômica, as engrenagens não param de rodar. Talvez estejam rodando com um ritmo diferente, mas não param de rodar. As estradas precisam de manutenção, nós temos constantes problemas com energia elétrica, com custos de produção, seja no arroz, na pecuária, no leite, enfim. E a gente precisa continuar discutindo esses temas, a gente precisa continuar pensando nesses temas, porque a hora que as coisas voltarem à normalidade, aí a gente não pode pegar no tranco, A gente tem que, como eu digo, engrenar numa descida embarrada, a gente não pisa no freio nem acelera, a gente engata o freio motor e assume a direção e o controle. Qual é a proposta nossa agora? Toda aquela estrutura física que nós tínhamos, com palestrantes, jantares, a gente vai ter, estamos trabalhando numa readaptação para trabalhar todos esses temas pertinentes aí ao meio rural, o desenvolvimento da fronteira oeste de uma forma virtual, usando as plataformas aí que a tecnologia nos permite, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, a gente sabe que hoje em dia a gente pode ter um mediador em São Paulo, um palestrante no Rio, outro em Santa Catarina, Então a ideia é que a gente leve esses debates com temas pertinentes aí ao setor dessa forma, nessas plataformas, Vamos continuar com o apoio da nossa mídia local aqui na divulgação, usando as plataformas disponíveis que eles dominam, e estamos estudando também a participação e divulgação aí através de 2 canais de televisão, Mas tudo isso aí a gente sabe que tem que caber no orçamento. A Semana Arrozeira, desde que essa gestão assumiu, a gente tem trabalhado para que a Semana Arrozeira seja autossustentável e não entre no caixa da entidade. Já tem 2 anos que nós conseguimos isso. Então a gente tem que trabalhar agora essa proposta em conjunto com os nossos patrocinadores. Então a ideia é essa, agora é arredondar aí o modelo junto com os patrocinadores, de que forma eles podem contribuir, A gente sabe que, por exemplo, tem alguns gerentes, maiores aí das empresas de máquinas que às vezes, em função de agenda, tinham dificuldade para vir até Alegrete, e agora dessa forma facilita muito. Então, de repente, a gente consegue até ampliar o leque, de palestrantes nesse formato. É o momento de nós nos reinventarmos, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Muito obrigada e sucesso para a Rádio Minuano. 7h43, 7h43, participação da Fátima Marquesan, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, reportagem do Paulo Eduardo Barbo. E o nosso bom dia pro pessoal da Secretaria de Agricultura, lá do secretário Daniel Ginder, toda a equipe lá. Obrigado a Adil Fernandes, que nos informava, passar na ponte Bode Medeiros, ao passar agora ali, ele verificou a temperatura na ponte Bode Medeiros, nesse exato momento, 3 graus, 3 graus a temperatura. Agora são
7h43. Vamos com a nossa ronda policial. No último domingo, uma mulher de 46 anos foi pega tentando entregar drogas para o filho que é apenado no presídio estadual de Alegrete. Maconha e cocaína estavam em um pote de comida que seria entregue ao presidiário. A mulher não tinha antecedentes criminais. Na tarde de ontem, um acidente entre uma moto e uma bicicleta provocou lesões nos dois envolvidos próximo à Ponte Borges de Medeiros, no Parque Rui Ramos. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar. E um homem foi agredido no bairro Novo Lar. Segundo informações, o agressor é o cunhado da vítima. Ele sofreu lesões no ombro e na cabeça por golpes de uma barra de ferro e facão. Foi conduzido à UPA. 7h44. E a UABA está com atendimento presencial suspenso até segunda ordem, e o presidente e líder comunitário Leandro Japur informa que a sede da UABA está fechada, obedecendo o protocolo para evitar aglomerações. Conforme disse o presidente Leandro, diariamente passam várias pessoas pela entidade para buscar produtos, né? Ou seja, doações. Então é importante que faça essa atitude. Por outro lado, a direção da UABA, em parceria com outras instituições e entidades, já arrecadou 45 toneladas de alimentos. Isso significa trabalho. Até o momento foram confeccionadas 2.200 cestas de alimentos que foram entregues para as famílias carentes de Alegrete. Agora são 7h44, Rota 97 na sua Oi, tudo bem. Primeira edição aqui pela Minuano FM. Nós vamos ao intervalo e já voltamos aqui com mais informações no canal 975 Minuano FM, Rota em sua primeira edição. 97,5. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Ótica Nova Visão, sempre inovando para oferecer o que existe de mais moderno no mundo óptico. Armações modernas das linhas Ana Hickman, Ray-Ban e Carolina Herrera, e as mais tradicionais de Fati, Rigro, Orlando Barbo e Gian Bragi. Na Ótica Nova Visão você encontra as lentes com tratamento Transitions, anti-reflexo com alta definição de imagem e garantia de adaptação. Orçamento sem compromisso. Ótica Nova Visão, na Sampaio 1082, fone 3422-9481. As farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel têm uma dica especial para você que está com a pele seca em razão dos banhos muito quentes nesta época. Chegou a manteiga corporal, composta de manteiga de karité, óleo de coco, óleo de amêndoas e ureia, que concentradas promovem uma profunda hidratação mais intensa e duradoura em sua pele, devolvendo uma hidratação natural. Manipulato, vida com qualidade de vida. Fone 3422-5815. Não podemos simplesmente... Nesta quinta, dia 4, no parque, com transmissão pelo Lance Rural, o Terneirão do Alegrete. Evento promovido pelo Sindicato Rural, com inscrições ainda abertas até segunda-feira para terneiros, terneiras e vaquilhonas. Frete por conta do Sindicato Rural. Remate com financiamentos oficiais. Inscrições no Sindicato Rural com Carla Quinteiro ou com agenda pelos fones 3422-4664 ou 3422-4457. Agenda, remates de qualidade. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. Fica aqui, fica Minuano. 7h48, 7h48. Vamos aqui fazer uma homenagem muito especial ao nosso grande amigo, o Toco. O Toco que sabe tudo de Sky, né? Grande Toco. E ele hoje, a sua mãe, a dona
Dina está completando 87 anos. Parabéns, dona Dina. Um beijão aí no coração da dona Dina. Muita saúde. A dona Dina, que está de aniversário hoje, completando 87 anos. Parabéns. O Toco e toda a família abraçando a dona Dina pelos 87 anos hoje. E no dia 11 é o Januário, que completa 90 anos. Que maravilha, hein? Um abraço, Toco. Tudo de bom aí. Parabéns aí a mãe pelo aniversário hoje. Muitas felicidades, realizações, muita saúde, principalmente a dona Dina. 7h48, 7h48, Rota 97 na sua primeira edição. Vamos com a participação do repórter Pablo Marzulo no Rota primeira edição, trazendo mais informações aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Luiz Mário. Bom dia, Giovanni Freitas. Bom dia, ouvintes do Rota 97. Encaminhamento de carteiras de identidade é retomado no Rio Grande do Sul. Os postos de identificação ligados ao Instituto Geral de Perícias, o IGP, estão retomando o atendimento e o encaminhamento das carteiras de identidade em algumas cidades do interior e da região metropolitana a partir desta segunda-feira. A reabertura será feita de acordo com os protocolos do modelo de distanciamento controlado, previstos no Decreto 55/240 do Governo do Estado. Entre as providências, há cartazes instruindo o uso obrigatório de máscaras, bem como a necessidade de higienização de mãos para quem entrar nos locais de atendimento. Também haverá limite de pessoas no ambiente. A quantidade foi calculada de acordo com a área de cada posto e o número de funcionários. A capacidade de atendimento por dia também está adaptada. Por causa disso, variam os horários, os dias de atendimento e a forma de agendamento. As normas serão revistas toda vez que houver mudança na cor da bandeira do município. Desde março, em razão da pandemia de coronavírus, os atendimentos estavam restritos a casos de necessidade comprovada por documentos, como furtos e roubos de documentos, internações ou viagens de emergência, e os atendimentos por ordem de chegada estavam suspensos. Em Alegrete, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Idosos têm horário especial, das 13 às 14 horas. Maiores informações pelo telefone 3421-3686. Para o Rota 97, repórter Pablo Marzulo. 7h50, 7h50. Temperatura na marca de 8 graus em nosso estúdio. O tempo é bom em Alegrete nessa terça-feira, 2 de junho. Nosso telefone à disposição, 3422-2930. Também o nosso WhatsApp, 991-53-0303. Nós vamos até as 8 horas com muita informação local aqui no canal 975. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano. É só acessar www.minuanofm.com.br ou na página da Minuano no Facebook. Acesse lá, facebook.com/minuano FM. 7h51, participação da enfermeira Juliana Michael, responsável pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, divulgando prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza, que estava prevista para se encerrar nessa semana. Então, com a prorrogação, nós vamos seguir vacinando os grupos elencados pelo Ministério da Saúde até o dia 30 de junho. Então, nós temos ainda mais 30 dias de campanha de vacinação para aquela população considerada, de risco para evoluir para uma influenza com sinais de maior gravidade. A vacina contra a influenza, ela está disponível em todas as salas de vacinas do município, em seus horários de funcionamento, para aqueles grupos, então, elencados pelo Ministério da Saúde. É importante lembrar que mesmo aqueles grupos em que a sua fase de vacinação já passou, eles ainda podem procurar as salas de vacinas, quem ainda não fez a sua vacina, e então se imunizar contra a influenza. 7h52, essa foi a enfermeira Juliana Michael, responsável pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município. Informações lotéricas aqui no Rota 97, dessa terça-feira, 3 graus é a temperatura na Ponte Bode Medeiros, em 2 graus lá na Cidade Alta. E a informação, aqui no concurso 5.284, sorteio realizado ontem, e as dezenas foram 10, 12, 29, 65 e 79.
Portanto, o concurso da quina ontem, 5.284, repetindo as dezenas 10, 12, 29, 65 e 79. 7h53, vamos pelas ruas do Alegrete. Demétrio Nunes Ribeiro nasceu em Rio Grande em 4 de junho de 1853 e morreu no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1931. Foi um educador, engenheiro, jornalista e político brasileiro, o primeiro-ministro da Agricultura da República do Brasil. Formado em engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e bacharel em ciências físicas e matemáticas pela Escola Central, retornou ao Rio Grande do Sul, onde foi o primeiro engenheiro auxiliar das linhas telegráficas e depois engenheiro da estrada de ferro entre Porto Alegre e Uruguaiana. Adepto do positivismo, foi um dos fundadores do Partido Republicano Rio-Grandense. É homenageado com o nome de rua em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um distrito do município de Vassouras, também no estado carioca, um distrito também no município de João Neivas, no Espírito Santo, uma praça na cidade do Rio de Janeiro e uma escola aqui em Alegrete. Na rua Demétrio Ribeiro está situado o Armazém Almeida, Casa Paulista, a Escola Vida de Educação Infantil, a Unopar e a JK Engenharia. Agora são 7h54. Jornal do Comércio, edição dessa terça-feira, as seguintes manchetes: em contas públicas, governador Leite apresenta proposta de previdência complementar dos servidores. Outra manchete: crédito, governo vai financiar salários de empresas e permitir demissões. Na saúde, Rio Grande do Sul registra quase 10 mil casos de coronavírus. E no varejo, pesquisa aponta que no Dia dos Namorados deverá movimentar e grande o comércio gaúcho. São as manchetes do Jornal do Comércio. A Carolina registrando aqui na Praça Getúlio Vargas do Calçadão, 3 graus centígrados a temperatura hoje cedo. Obrigado pela audiência também do Toco e do pessoal que está nos acompanhando aí nesta manhã fria de terça-feira, 2 de junho. A temperatura nos estúdios da Minuano na marca de 8 graus. Exatamente, o Toco é irmão do Canhoto, né? Irmão do Canhoto, o Cloveci, então parabéns aí o Canhoto e também ao seu mano, né? O Toco, que está de aniversário. Sargento Prates também. Sargento Prates também, é. Da audiência, bom dia a ele. É isso, lá na rua Salvador Pinheiro Machado, no bairro dos Canudos, né? Um grande abraço, grande amigo nosso lá da confraria da 24 horas. E um pedido aqui, hein? Hemocentro Regional solicita o apoio da comunidade. O Hemocentro Regional de Alegrete, tá? Para manter aí o seu estoque de todos os tipos de sangue, está pedindo o apoio e também a solicitação aí dos doadores, hein? O horário de funcionamento e atendimento ao público é nas segundas, terças, quintas e sextas, das 7 da manhã às 12h45. Contato, telefone é 3426-4127. Inclusive você pode agendar a sua doação de sangue. Doar sangue é salvar vidas. 7h56, dá tempo de mais uma informação antes do nosso Charles de Galpão, Giovanni. Uma informação aqui, sobre o CVV, hein, que é o Centro de Valorização da Vida. O atendimento é 24 horas, hein? Nesse momento de pandemia, onde as pessoas muitas vezes ficam no isolamento social, preocupados, né? Então, o telefone 188 funciona 24 horas. Você liga e é atendido imediatamente. Está sobrando, assobiando nesta noite. 7h56, Charles de Galpão para encerrar o Rota 97, primeira edição. Mangrulho, posto militar de observação em sítio elevado e formado de madeiras toscas, acima das quais se sobe para observar. Foram inaugurados 4 mangrulhos na Lagoa dos Patos em 1909. Estaca mergulhada em água pouco profunda, também armação em forma de pirâmide sobre a qual se fixa a lâmpada da boia iluminativa. O que era do dono, com o dono ficou. E o velho mangrulho do tempo passou, pois em cada gaúcho eu vejo um mangrulho. Jorge André.
Do distante passado, as lutas de posse, raízes da raça, que aqui ficaria um rancho perdido, solito no pampa, o atento mangrulho, bombeando distâncias, mangrulho mirante, cuidou desta terra, de assalto cobiças e sanhas de guerras. O que era do dono, como dono ficou, e o velho mangrulho no tempo passou. A cobiça é estrangeira, porém nunca passa. Avesso tentando dobrar essa raça e cavando raízes em poncho de orgulho, pois em cada gaúcho eu vejo um mangrulho. Após adiamento, o governo federal autoriza reajuste nos preços dos medicamentos. Fronteira Oeste Gaúcha amanhece com temperatura negativa. Donald Trump ameaça enviar forças armadas às cidades norte-americanas que tiverem confrontos em protestos antirracistas. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Bom dia, agora são 8 horas, manhã de tempo seco e frio em Porto Alegre. Agora faz 8 graus na capital. Depois de suspender por 2 meses, o governo federal autorizou um reajuste de até 5,21% nos preços dos medicamentos para 2020. O aval para o aumento foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, em decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e as empresas já podem aplicá-lo. O reajuste dos preços dos remédios é definido em março de cada ano, passando a valer a partir de 1º de abril. Nesse ano, no entanto, o governo e indústria farmacêutica fizeram um acordo para adiar a correção por 60 dias. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Trânsito. Tem muita lentidão na Avenida Carlos Gomes, no sentido sul-norte, próximo a Furriel Luiz Antônio de Vargas, devido a fios que pegaram fogo mais cedo. O fogo já foi controlado, mas equipes da CE trabalham no local e a Furriel está bloqueada pelos fios que acabaram caindo. Tem acidente em atendimento na Protásio Alves com a Avenida Moema e lentidão no sentido Viamão Porto Alegre, e atenção para um buraco no meio da Avenida Senador Salgado Filho, próximo a Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre, no sentido Borges de Medeiros, João Pessoa. Na região metropolitana, trânsito aumentando nos acessos à capital, mas sem registro de acidentes. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. 4 criminosos atacaram uma lotérica e trocaram tiros com a Brigada Militar em Portão, no Vale dos Sinos, nessa madrugada. Após o assalto, houve perseguição por cerca de 3 quilômetros e um dos bandidos acabou se entregando. Os outros conseguiram fugir. Dentro do carro, a polícia encontrou um rádio comunicador e um pé de cabra. Não há informações sobre a quantia em dinheiro levada. Tempo.
Temperatura de 8 graus em Porto Alegre, 5 em Caxias do Sul, 4 em Santa Maria, 11 em Pelotas e 12 em Rio Grande. A terça-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem um pouco mais à tarde, mas ainda assim não passam dos 20 graus e voltam a cair à noite. E o Rio Grande do Sul amanheceu com temperatura negativa nessa terça. A mínima foi registrada em Quaraí, na fronteira oeste, onde fez 1 grau abaixo de zero. Em Vacaria, a mínima foi de 1 grau e 5 décimos positivo. Fez 2 graus em São José dos Ausentes, Alegrete e São Gabriel. Os termômetros ficaram na casa dos 3 graus em Uruguaiana, Canela e Cambará do Sul. A mínima em Porto Alegre foi de 8 graus. Os Estados Unidos voltaram a registrar confrontos nesta segunda-feira, o 7º dia de protestos contra o racismo. As maiores cidades do país decretaram toque de recolher para tentar conter o tumulto após noites de violência. As manifestações iniciaram após a morte de George Floyd, um ex-segurança negro morto em Minneapolis após um policial branco ajoelhar sobre seu pescoço durante a abordagem. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente Donald Trump reforçou o pedido para que governadores e prefeitos contivessem a violência. Caso contrário, segundo ele, as Forças Armadas podem ser convocadas. Trump disse que as cenas de violência são atos de terror doméstico. No fim de semana, ele chegou a afirmar que declararia o movimento antifascista Antifa um grupo de terrorismo local. A vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, entra nesta semana na terceira fase de testes clínicos, em que ao menos 10 mil pessoas serão vacinadas em todo o país para averiguar a eficácia do produto. Dentre as mais de 70 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, a de Oxford é considerada a mais avançada e uma das mais promissoras. A universidade conclamou 18 centros de pesquisa em todo o Reino Unido a testar o novo imunizante. Ainda nesta edição, Prefeitura de Porto Alegre lança hoje plataforma digital para ajudar nas aulas de ensino fundamental. Caixa libera hoje saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em março. A Ipiranga oferece condições exclusivas no abastecimento para os profissionais de saúde. Acesse o site heróisabastecidos.ipiranga e saiba como participar. Fique atento. Cerca de 6 mil consumidores vão ficar sem luz em 9 bairros de Porto Alegre nesta terça. O desligamento está previsto para acontecer entre 1 e 6 da tarde.